Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional e na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis semicontínuas. Vamos começar aqui com um exemplo. Um laboratório químico usa duas matérias-primas, 1 e 2, para produzir três produtos de limpeza, A, B e C. A disponibilidade de matéria-prima é de 1.500 e 1.400 unidades para 1 e 2, respectivamente. A tabela a seguir mostra a quantidade de matéria-prima que uma unidade de cada produto consome, assim como seus lucros unitários. Então vejamos aqui na tabela, vamos entender o que ela está trazendo para a gente. Ela está dizendo o seguinte: para a fábrica produzir uma unidade do produto A, são necessárias 5 unidades da matéria-prima 1 e 6 unidades da matéria-prima 2. Para produzir uma unidade do produto B, é preciso 5 unidades da matéria-prima 1 e 4 da 2. E para uma unidade do produto C, são necessárias 2 unidades da 1 e 8 unidades da matéria-prima 2. Aqui embaixo, temos os lucros unitários por unidade de produto produzido. Então, cada produto A traz um lucro de 8 unidades monetárias, do B 10 unidades e do C 11 unidades monetárias. Continuando aqui embaixo, determine o mix de produção que maximiza o lucro do laboratório nas seguintes condições. Então veja, se o problema parasse aqui, determine o mix de produção que maximiza o lucro do laboratório, esse seria um problema de mix de produção muito parecido com o que a gente já viu em aulas anteriores. Inclusive, se você não assistiu a aula sobre o problema do mix de produção, eu sugiro que você assista. Mas aqui temos duas situações. Então, nós vamos analisar separadamente cada uma dessas situações. Na situação 1, temos a restrição adicional que a produção de B deve ser nula ou estar entre 100 e 200 unidades. Isso significa que ou a fábrica não produz nada do produto B, ou então ela tem que produzir entre 100 e 200. Ela não poderia, por exemplo, produzir 50 unidades e nem mais do que 200 unidades. E na segunda situação, a produção de B deve ser nula ou de no mínimo 100. Então, nesse caso, não haveria o valor máximo de 200. Ou seja, a fábrica ou não produz nada, ou ela produz no mínimo 100 unidades, sem haver um limite superior. Nós vamos fazer a modelagem separada de cada uma dessas situações. Vamos começar com a definição das variáveis e depois escrever a função objetivo. Lá do texto temos a seguinte frase: determine o mix de produção que maximiza o lucro do laboratório. Então veja, o que é o mix de produção? É saber quanto que eu vou produzir do produto A, quanto vamos produzir do produto B e quanto do produto C. De modo que uma definição das variáveis seria essa daqui. XA são as unidades produzidas do produto A, XB são as unidades produzidas do produto B e XC são as unidades produzidas do produto C. E a função objetivo, que é de maximização de lucro, vai trazer como coeficientes esses valores aqui da tabela. Então, nós temos 8 vezes XA, mais 10 vezes XB, mais 11 XC. E essa é a expressão que nós queremos maximizar. Vamos agora escrever as restrições do problema. E as restrições iniciais são aquelas associadas à disponibilidade de matéria-prima, tanto da 1 quanto da 2. Então veja, para cada produto A, para cada unidade do produto A produzida, serão utilizadas 5 unidades da matéria-prima 1 e 6 unidades da matéria-prima 2.
Analogamente, para cada unidade produzida de B, serão utilizadas 5 unidades da matéria-prima 1 e 4 da 2. E o mesmo raciocínio se aplica para o produto C. Portanto, a quantidade de matéria-prima do tipo 1 utilizada, a quantidade total, vai ser dada por 5xa mais 5xb mais 2xc. E esse total de matéria-prima utilizada tem que ser menor ou igual a 1.500, que é, aqui do texto, a disponibilidade da matéria-prima 1. E a expressão de baixo é análoga, então 6xa mais 4xb mais 8xc é a quantidade total de matéria-prima 2 utilizada. E esse valor tem que ser menor ou igual a 1.400, que é a disponibilidade desse tipo de matéria-prima. Vamos ver agora a situação 1. E nessa situação é que vão entrar as tais variáveis semicontínuas. A situação 1 diz o seguinte: a produção de B deve ser nula ou estar entre 100 e 200 unidades. A gente pode representar isso aqui na reta real. Então, veja, o valor de xb ele pode ser 0 ou então estar nesse intervalo entre 100 e 200. Isso é o que caracteriza uma variável semi-contínua, ou seja, ela é mais ou menos contínua. Aqui ela é contínua, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa característica discreta, porque ou ela é um valor ou ela é um valor dentro de um certo intervalo. E nós precisamos, de alguma forma, escrever isso usando expressões matemáticas. O modo de escrever isso no papel seria algo assim: xb pertence ao conjunto que tem o zero, união com um intervalo que está entre 100 e 200. Porém, esse tipo de escrita não é permitida em programas, por exemplo, como o LPsolve. Então, é preciso transformar essa expressão em algo que seja válido, que seja uma expressão linear. E isso pode ser feito adicionando-se uma variável binária à formulação. Essa variável binária vamos chamar de y. Se a variável for igual a 1, isso quer dizer que a quantidade de produto B vai estar entre 100 e 200. E se o y for 0, a quantidade é nula. Ou seja, o y igual a 0 está associado a esse ponto 0. E o y igual a 1 está associado a esse intervalo entre 100 e 200. Veja que como o y é uma variável binária, ela só pode ser 0 ou 1, que é exatamente o que nós queremos para o valor de xb. Ou ele é 0, ou ele está no intervalo entre 100 e 200. E a maneira de conectar essas duas variáveis, a variável y e a variável xb, é com essas duas inequações. xb maior ou igual a 100y e xb menor ou igual a 200y. E vamos entender por que isso funciona. Vamos começar analisando a primeira situação, em que y é igual a 0. Se y for igual a 0, nós teremos as seguintes inequações. O xb vai ser maior ou igual, aqui vamos ter 100 vezes 0, que é 0. E aqui embaixo nós vamos ter xb menor ou igual a 200 vezes 0, que também é 0. Então, se o y for 0, essas duas inequações, xb maior ou igual a 0 e xb menor ou igual a 0, implicam o quê? Implicam que o xb é 0. Que é exatamente o que nós queríamos. Se o y for 0, então o xb vai ser 0. E vamos analisar a segunda situação. Se o y for 1. Se o y for 1, nós vamos ter xb maior ou igual, aqui 100 vezes 1, que é 100.
E na de baixo vamos ter xb menor ou igual a 200 vezes 1, que é 200. Essas duas desigualdades implicam que o xb vai estar entre 100 e 200. E é exatamente isso que nós queremos. Quando o y for igual a 1, o xb vai estar nesse intervalo entre 100 e 200. Então veja que para modelar essa condição de xb ser uma variável semicontínua, nós precisamos de uma variável adicional binária e mais duas restrições, fazendo a ligação entre a variável original e a variável binária. E aqui temos o modelo matemático completo. Primeiro, a definição das variáveis xa, xb e xc. Depois, a definição da variável binária, que vai ser necessária para a restrição de semicontinuidade da variável b. Aqui, a função objetivo. As duas primeiras restrições relativas à disponibilidade de matéria-prima, mais duas restrições que fazem a ligação entre a variável binária e a variável xb. E, por último, a declaração de que as variáveis xa, xb e xc são inteiras não negativas, pois são unidades produzidas de cada produto, e a variável y, que é binária. Vamos então ver a solução aqui no LPsolve. Temos a função objetivo, as restrições e aqui os tipos de variáveis. Essa é a primeira vez que nós estamos usando tanto variáveis inteiras quanto variáveis binárias. E quando isso acontecer, é preciso colocar uma linha para cada tipo de variável. Resolvendo o problema, chegamos aqui à solução ótima. Ela diz que o produto A não deve ser produzido, para o produto B devem ser produzidas 200 unidades e para o produto C, 75 unidades. Veja que o valor de y é igual a 1, o que indica que o valor de xb está no intervalo entre 100 e 200. É realmente o que aconteceu, o valor aqui foi igual a 200. Portanto, devem ser produzidas 200 unidades de B e 75 de C. O lucro total será 2.825 unidades monetárias. Vamos agora ver a situação 2, em que a produção de B deve ser nula ou de no mínimo 100 unidades. Representando novamente na reta real, temos aqui o ponto zero, que é uma das opções para B, e a segunda opção é que seja 100 ou mais. E aqui na frente temos um número m, que daqui a pouco eu vou explicar o que significa. Para escrever isso no papel, a notação matemática seria a seguinte: B pertence ao conjunto que tem o zero, união com o intervalo que começa em 100 e vai até mais infinito. Mas veja que na prática, sempre vai haver um valor máximo para o número de unidades produzidas de B. Esse símbolo de infinito que está aqui é uma notação matemática dizendo que o valor de xb pode ser tão grande quanto se queira. No entanto, haverá outras restrições no problema que vão limitar o valor de xb. E é usando essa ideia que nós vamos determinar um valor de m, de modo que o valor de xb vai estar entre 100 e m. Para fazer isso, definimos também uma variável binária, novamente y, que se for igual a 1, significa que a quantidade do produto B é pelo menos 100 unidades. E se for igual a zero, significa que a quantidade de B é nula.
E as restrições ligando as variáveis xb e y são iguais às restrições da situação 1. Vamos ver aqui de novo. Se o y for igual a zero, teremos que o xb vai ser maior ou igual a 100 vezes zero, que é a mesma coisa que zero. E também teremos que o xb é menor ou igual a m vezes zero, que é também zero. Então, o y igual a zero implica que o xb também é igual a zero. E é exatamente isso que nós queremos. O y igual a zero está associado com esse ponto zero. E o y igual a 1? Bem, se o y for igual a 1, então nós teremos o xb maior ou igual a 100 e o xb menor ou igual a m. Então, o y igual a 1 implica que o xb está entre os valores 100 e m. Que é exatamente o que nós queremos também. Se o y for igual a 1, o x vai estar nesse intervalo. E o que é esse valor m? Bom, m tem que ser um número suficientemente grande para não interferir nas outras restrições. Se nós colocássemos, por exemplo, m igual a 1 milhão, seria um valor que funciona para esse problema, pois, dadas as nossas restrições de matéria-prima, não seria possível produzir mais de 1 milhão de unidades do produto B. Mas esse número 1 milhão foi um exagero. Na verdade, com um número bem menor já é possível estabelecer um valor para m. E vamos ver isso no próximo slide. Temos aqui o modelo matemático completo para a situação 2, com a definição das variáveis. Lembrando que a variável binária agora é um pouco diferente da anterior. Depois, a função objetivo, as duas restrições de matéria-prima, as restrições que fazem a ligação entre xb e y, e, por último, a declaração do tipo de variável. E agora eu quero comentar um pouco sobre o valor desse m que está aqui. Quando nós formos resolver esse problema no software, nós não podemos inserir essa letra m, porque se nós simplesmente colocarmos m, o programa vai entender que esta é uma variável e não um valor fixo. E vamos lembrar que para os problemas que nós estamos tratando, não é permitido multiplicar duas variáveis, então não poderia ter m vezes y. Portanto, quando formos escrever o problema no software, teremos que colocar um valor numérico aqui no lugar de m. E o que eu quero mostrar para vocês é que, para esse problema, nós podemos usar o m igual a 300. Na verdade, no mínimo 300. Poderia ser um valor maior. E por que esse número 300? Vamos lembrar que essas duas restrições limitam o valor de xb. E quando y for igual a 1, o valor de xb vai estar entre 100 e m. Então, eu não posso colocar um valor de m que seja muito pequeno, de forma que ele limite o valor de xb mais do que a gente gostaria. E o valor de xb, na verdade, já é limitado devido a essas duas outras restrições. E o valor máximo que xb poderia ter seria se a gente só produzisse o produto B. Então, vamos imaginar por um momento que não tem o produto A e não tem o produto C. De modo que nós temos essas duas desigualdades, 5xb menor ou igual a 1.500 e 4xb menor ou igual a 1.400. Olhando primeiro para essa desigualdade aqui, 5xb menor ou igual a 1.500. Daqui, se a gente isolar o valor de xb, a gente vai ter a seguinte desigualdade. O xb vai ser menor ou igual a 1.500 dividido por 5, que é igual a 300. Então, veja que essa desigualdade
já está limitando o valor de xb a 300. Não é possível produzir mais do que isso. E de forma análoga, a igualdade de baixo, isolando o valor de xb, nós teríamos xb menor ou igual a 1.400 dividido por 4. 1.400 dividido por 4 é igual a 350. Portanto, a segunda desigualdade limita o valor de xb em 350. Bom, se xb está limitado por esses dois números, o que vale é o menor deles. Então, a conclusão é a seguinte: mesmo que não houvesse os produtos xa e nem xc, o valor de xb nunca poderia ser maior do que 300. Portanto, é seguro colocar o valor de 300 aqui para m. Lembrando que 300 é o valor mínimo que a gente poderia colocar para m. Se colocássemos um valor maior, não haveria problema. Vamos ver a solução para essa segunda situação. Aqui no LPsolve temos a função objetivo, as restrições. Veja que na última restrição, o valor de m foi trocado por 300, conforme a explicação do slide anterior. Por último, os tipos das variáveis, e vamos clicar aqui para resolver o problema. Lembrando que quando nós temos várias colunas, o que vale é sempre a última. E a solução que o problema nos dá é não produzir o produto A, produzir 286 unidades de B e 32 unidades de C. O valor de Y resultou em 1, indicando que a produção de B não é nula, ela é maior ou igual a 100. Portanto, essa é a solução ótima do nosso problema e, associada a ela, haverá um lucro total de 3.212 unidades monetárias. Para finalizar essa aula, eu deixo aqui um resumo. Na primeira situação, nós temos o x, que seria a nossa variável semicontínua, pertencente à união do conjunto que contém apenas o zero e o intervalo entre A e B. Nesse caso, nós adicionamos uma variável binária e essas duas restrições que estão aqui. E no segundo caso, se esse intervalo não tiver um limitante superior, nós vamos colocar artificialmente esse limitante, porém, num valor que seja grande o suficiente para que não influencie nas outras restrições. E o modo de escrever esse é análogo ao anterior. A diferença é que, em vez de escrevermos um valor b prefixado, teremos que encontrar um valor de m que seja adequado. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.